Salve, salve galera! Vamos dar início agora a mais um vídeo do nosso curso de processo legislativo. Tema da vez na sua tela, emenda constitucional, beleza? Antes de entrarmos propriamente no tema do vídeo, deixe seu like, segue o nosso canal, sempre com vídeo novo, sempre com conteúdo diferenciado para você. A emenda constitucional, pessoal, nada mais é do que a alteração do texto constitucional. Ao trazermos isso para os teóricos do constitucionalismo, que é inclusive um ponto que já foi questionado mais de uma vez em sede de concurso público, a emenda constitucional, quando visto pelos olhos de Fernando Lassalle, a emenda constitucional ela tem por finalidade buscar um espelhamento entre a Constituição Real e a Constituição Escrita. O que Lassalle disse? Diz que existem dois tipos de Constituição. A Constituição Real, que são os fatores reais de poder. Os fatores reais de poder são aqueles poderes que regem socialmente a sociedade, estruturalmente a sociedade. Isso é a Constituição Real. A Constituição Escrita é aquilo que está na folha de papel. Nessa colisão, nessa falta de diálogo entre a Constituição Real e a Constituição Escrita, de acordo com Lassalle, prepondera o quê? A Constituição Real. E a Constituição Escrita, para Lassalle, portanto, é o quê? Uma mera folha de papel. E para evitar que a Constituição se apresente como uma mera folha de papel e com a finalidade de garantir um maior espelhamento entre a Constituição e a Constituição Real e a Constituição Escrita, a Constituição Escrita ela sempre precisa ser atualizada. Então a emenda constitucional, dentro desse contexto, é o que garante exatamente que haja um espelhamento, uma relação de similitude entre a Constituição Real, que são os fatores reais de poder, e aquilo que está escrito na Constituição positivada, beleza? Se a gente for trazer essa ideia para Conrad Hesse, o Hesse ele acredita na força normativa da Constituição. Ele acredita que a Constituição ela é capaz de alterar a realidade de fato. Então, diferente de Lassalle, Hesse vai fazer uma crítica a Lassalle o seguinte: a Constituição escrita ela pode modificar a realidade, ela tem um propósito de modificação da realidade, né? E ele acredita, portanto, nessa força que a Constituição escrita possui, em face, inclusive, da Constituição Real. E ele vai falar o seguinte: numa cenário de divergência entre a Constituição Real e a Constituição Escrita, diferentemente de Lassalle, Hesse vai falar que o resultado pode ser o quê? Qualquer uma das duas. E a emenda constitucional dentro desse contexto vai buscar garantir uma maior normatividade da Constituição Escrita, porque o autor acredita assim nessa força que a Constituição Escrita possui. Seguindo, vamos lá agora trabalhar alguns temas gerais. Observe o seguinte: a emenda constitucional ela é regulamentada no artigo 60 da Constituição. Esse é um daqueles dispositivos da Constituição Federal cuja leitura é de observância obrigatória. Você tem que saber esse dispositivo em mente, não tem como fugir disso. Mas antes de entrarmos propriamente nesses detalhes relativos ao artigo 60, quero colocar para vocês algumas questões gerais. Primeiro, a distinção entre reforma e revisão. A reforma ela é regulada no artigo 60 da Constituição. Já o processo de revisão da Constituição ele decorre do artigo 3º da DCT, que diz o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Observe o seguinte: é muito comum em concurso público eles alterarem exatamente o termo revisão por reforma à Constituição. Só que cuidado, tecnicamente falando, isso é errado e as questões de concurso têm sim
seguido essa diretriz. Por quê? Reforma relativa ao artigo 60, revisão relativa ao artigo 3º da DCD. Cuidado com essas distinções. É simples, mas é sim pedido, mas sim é questionado em concurso, em especial porque o procedimento de revisão é esse daqui. Ele tem sessão unicameral, teve um prazo específico para ocorrer, ao passo que o procedimento de reforma tem um procedimento completamente distinto de revisão. Então, são sim dois institutos completamente diferentes. Seguindo. Mutação constitucional e emenda constitucional. A emenda constitucional, nesse ponto, junto com a revisão, constitui em um processo de alteração formal do texto da Constituição, ao passo que a mutação constitucional consiste numa alteração informal do texto da Constituição. Nós temos uma distinção nesse ponto entre os dois institutos. A mutação constitucional, portanto, ela tem por base, tem por ponto de partida o texto de lei e o quanto a elasticidade dele permite fazer essas alterações. O exemplo mais clássico é o conceito de casa, de família, que ao longo dos últimos anos teve inúmeras alterações, todas permitidas pela elasticidade do texto da Constituição. Aqui não. Eu altero o texto da Constituição, o anterior é revogado e o novo, então, é criado, é imposto, né, à sociedade. Seguindo, possui sanção e veto? A emenda à Constituição, a reforma, não possui sanção e veto, né? Esse é um ponto de distinção entre o projeto de emenda à Constituição e os projetos de lei em geral. E por que eu escolhi colocar esse um ponto específico para chamar a atenção? Porque volta e meia isso cai em concurso público. E observe o seguinte, diferentemente da regra geral de promulgação, aqui nós temos uma regra distinta de promulgação específica para projetos de emenda à Constituição. A promulgação aqui ela é feita pela mesa da Câmara e do Senado. Beleza? Seguindo então, pessoal, limitações. Observe o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com os limites às alterações do texto constitucional, todas elas previstas no texto da Constituição, artigo 60. Primeira limitação, limitação temporal. Nós temos limitação temporal no texto da Constituição, muitas vezes de forma equivocada. O dispositivo que nós vimos agora há pouco, o artigo 3º da DCT, é visto como, é qualificado para fins de concurso público, é colocado nas questões de concurso público como um exemplo de limitação temporal. Observe o seguinte, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, então antes dos 5 anos eu poderia fazer a revisão constitucional? Não, eu tenho efetivamente uma limitação temporal ao instrumento da revisão. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho uma limitação temporal? Não, eu não tenho uma limitação temporal. Por quê? Porque antes desse período de 5 anos eu podia ter o que? A reforma constitucional, a reforma do artigo 60 da Constituição. Isso efetivamente aconteceu. Antes nós tivemos algumas alterações do texto constitucional. Então, cuidado, eu não tenho limitação temporal da Constituição. Seguindo. Limitações circunstanciais. Eu não posso fazer emenda à Constituição, né, em cenário de intervenção, em situação de estado de sítio e estado de defesa. Dentro desses três cenários, dentro dessas três situações, não é possível trabalharmos com o que? Com a alteração do texto formal da Constituição por meio da reforma constitucional. Tá? Seguindo, nós temos também limitações formais.
As limitações formais são nada mais que as limitações procedimentais. Quórum de votação, né? Necessidade da aprovação nas duas casas, em 2 turnos. Todas essas questões de ordem procedimental, as questões das iniciativas, quem pode deflagrar uma PEC. Não vou estar trabalhando aqui com vocês, citar cada um desses, mas uma simples leitura do artigo 60 da Constituição, né, os legitimados, procedimento, quórum de votação, tudo isso diz respeito à limitação formal do texto, da limitação formal da alteração do texto constitucional. Que são eles aqui de forma bem rápida: a iniciativa, 60 caput, o quórum de votação, tá? O quórum de votação que é quanto? 3/5, um quórum qualificado, tá? Aqui tem uma questão da PEC paralela que eu já citei com vocês no nosso vídeo relativo ao tema geral, né, do processo legislativo, que vale a pena trabalharmos aqui porque é um exemplo relativo à PEC. A Emenda Constitucional 45 de 2004, famosa por ser conhecida como a reforma do Poder Judiciário, ela era uma proposta muito mais robusta de alteração do texto constitucional. Ela trazia, por exemplo, o Instituto da Súmula Vinculante também para o STJ. Contudo, foram muitas as alterações no texto, né? E no momento em que ela estava já em fase final de análise, na última casa, eles podiam então ter duas situações. Eles tiveram duas situações. Ou eles devolviam para a casa iniciadora para todo o texto ser reavaliado, então encaminhado para publicação, ou então eles faziam o que? Dividiam a PEC. A PEC relativa, a parte dela que estava pronta para ser aprovada, é então encaminhado para consequente publicação ao final do processo legislativo, e a outra parte dela, que é chamada de PEC paralela, volta então ao Congresso para ser então analisada e o debate, né, reiniciado na casa que deflagrou o processo de emenda à Constituição. Essa é a chamada PEC paralela, que até hoje está em trâmite no Congresso Nacional, só a título de curiosidade. Então é possível sim, no âmbito de projeto de emenda à Constituição, utilizar a PEC, a famosa conhecida como PEC paralela. Promulgação nos termos do artigo 60, parágrafo 3º, que nós inclusive acabamos de trabalhar agora há pouco. Não podemos esquecer, eu fiz até uma tabela com vocês previamente, né, sobre as regras de irrepetibilidade da lei ordinária, da medida provisória e aqui da PEC. Muito cuidado, que são sempre pontos que são questionados em sede de concurso público. Limitações agora materiais. Nós temos limitações explícitas que são conhecidas como cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Pessoal, limitações explícitas. Um detalhe, só voltando aqui um pouco, um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. A limitação temporal não tem na atual Constituição, mas pode perguntar, como já caiu 2 ou 3 vezes em concurso público. Já tivemos limitação temporal no nosso constitucionalismo brasileiro? Sim, na Constituição de 1824. Já tivemos, portanto, sim, na história do constitucionalismo brasileiro, limitação temporária. Uma observaçãozinha que eu tinha esquecido de falar com vocês e não pode ficar sem o material. Voltando então, limitações materiais, limitações explícitas são também conhecidas como cláusulas pétreas. As limitações implícitas também, mas isso decorre de um exercício de hermenêutica do intérprete, que nós vamos chegar lá daqui a pouco.
Então, limitações explícitas são aquelas que são previstas no texto da Constituição pelo artigo 60, parágrafo 4º, que diz o seguinte: não será objeto nem de deliberação, ou seja, não pode haver sequer sobre esses temas nem mesmo deliberação pelo Congresso Nacional, nem mesmo análise pelo Congresso Nacional de emendas tendentes a abolir 1. A forma federativa de Estado. Observe o seguinte: a República não está inserida como cláusula pétrea. Ah, professor, isso quer dizer que a República pode ser alterada? Então, a República não é cláusula pétrea. Não obstante, defende-se que vários doutrinadores colocam nesse sentido que ela seria, sim, uma cláusula pétrea, no sentido de que a estruturação do Estado brasileiro, e tal como ele foi pensado inicialmente, importaria, sim, na limitação explícita da alteração da República, né? Inclusive, porque isso impactaria, inclusive, na relação entre os poderes, como se dá a relação entre poder executivo, legislativo e judiciário, no sentido de que esse também, como nós vamos ver na sequência, é uma cláusula pétrea. Mas isso, observem o seguinte, é uma limitação doutrinária. Se aparecer nessa prova, de acordo com o texto da Constituição, somente a federação, a forma federativa, constitui cláusula pétrea. Beleza? Voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea, então é possível sim alteração desse ponto em relação, sem que isso viole, né, as limitações explícitas ao texto da Constituição. Inciso 3, a separação dos poderes, tá? Observe o seguinte, e aqui é um debate meramente doutrinário sobre o tema, que inclusive eu tive na época do doutorado. A separação dos poderes vai continuar existindo se, por exemplo, eu suprimir o artigo 5210 da Constituição Federal, que outorga ao Senado competência para exercer seus poderes no âmbito do controle de fluxo de constitucionalidade? Sim, a separação de poderes ainda assim vai continuar a existir. Então, existe uma tendência a abolir a separação de poderes? Não. Então, o que se fala doutrinariamente é que a simples alteração pontual de como se dá essa relação entre os poderes, dessa separação entre os poderes, a simples alteração disso por si só não impactaria, né, numa violação de cláusula pétrea. Só que esse hoje é um debate doutrinário ainda. Para fins de concurso, pensem no texto da Constituição. Seguindo, e último, direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Ah, professor, são os direitos e garantias individuais, então não se insere dentro desse contexto os direitos coletivos pelo texto da Constituição? Não. Não obstante, a doutrina aqui coloca que também os direitos coletivos, né, os direitos sociais, estariam abrangidos por essas cláusulas, por essa limitação, em razão da compreensão como um todo dos direitos fundamentais, em especial da questão envolvendo a vedação ao retrocesso. Tá? Não obstante, repito, é uma questão doutrinária. E é bom lembrar, né, que o STF tem precedente reconhecendo direitos e garantias individuais para além do artigo 5º da Constituição Federal, em especial aqueles relativos ao direito tributário, né, anterioridade, princípio da legalidade, desses outros princípios no âmbito do direito tributário. Limitações implícitas do texto constitucional. As limitações implícitas, também cláusulas pétreas, elas não decorrem expressamente do texto constitucional, mas a interpretação
que é conferida por cada um de nós, pelos intérpretes, aquilo que está previsto no texto da nossa Constituição. Observe o seguinte: a primeira limitação implícita, só ver se está aqui, não está. A primeira limitação implícita do texto constitucional é o titular do poder constituinte originário. Quem que é o titular do poder constituinte originário? O titular do poder constituinte originário é o povo. Está lá no nosso artigo 1º, todo poder emana do povo, né? Então, essa é uma ideia central que permeia toda a ideia de Constituição, toda a ideia de República Federativa, toda a ideia de democracia. Então, uma alteração desse porte relativo ao titular do poder constituinte originário alteraria a própria estruturação do texto, o próprio funcionamento do texto constitucional. Então, por isso, ele é visto como uma limitação implícita. 2. Titular do poder constituinte derivado. Quem é o titular do poder constituinte derivado? O Parlamento, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ao Congresso Nacional, foi conferido pelo titular do poder constituinte originário, o povo, a responsabilidade de ser o representante do próprio povo durante o funcionamento e estruturação do Brasil como um todo, né, após a publicação do texto constitucional de 1988. Então, a alteração do poder constituinte derivado impactaria de sobremaneira exatamente o que? O funcionamento do próprio Brasil, né, da própria ideia de democracia que permeia o texto constitucional. Nós temos ainda como limitação implícita, de número 3, a violação das limitações explícitas. Como assim, professor? Violação das limitações explícitas? Observe o seguinte: eu não posso ter um texto da Constituição alterando, por exemplo, o quórum de votação de uma emenda constitucional. Eu não posso ter uma alteração do texto constitucional, por exemplo, alterando a necessidade de participação das duas casas do Congresso Nacional para isso ser publicado. Isso são limitações explícitas, né, ao texto constitucional, seja ela de ordem formal, seja ela de ordem material. Então, observe o seguinte: a nossa Constituição, ela não impede, não existe nenhum dispositivo falando que não pode ser, por exemplo, revogado o artigo 60, parágrafo 4º. Não existe isso, esse grau de autolimitação da Constituição. Mas, por óbvio, se eu faço algumas alterações em relação a essas limitações de ordem explícita, eu estou fraudando a própria determinação do poder constituinte originário. E dentro desse ponto vem uma questão bem interessante, que é a questão da teoria da dupla revisão constitucional. Teoria também chamada de dupla revisão do texto constitucional. A teoria da dupla revisão, ela foi criada em Portugal. Ela foi criada em Portugal por Jorge Miranda, autor português. Ela foi criada com a finalidade de possibilitar a alteração de certos dispositivos que Portugal tinha necessidade de alterar para ela conseguir consolidar sua entrada na União Europeia. Então ela foi efetivamente utilizada, essa teoria aonde? Em Portugal. O que diz a teoria da dupla revisão constitucional? No primeiro momento, eu altero os limites
materiais explícitos do texto constitucional. Por quê? Porque o texto constitucional em nenhum momento fala, trazendo para a nossa realidade, a título de exemplo, o nosso texto não fala que eu não posso alterar o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, eu posso simplesmente revogar ele. Então essa teoria da dupla revisão constitucional vai falar o quê? Num primeiro momento, eu retiro as limitações expressas. Então, no primeiro momento, eu retiro o quê? As limitações materiais expressas. Sem essas limitações expressas, eu estou o quê? Com amplas possibilidades de alteração do texto constitucional. Eu não tenho mais essa rigidez do texto, esse núcleo rígido do texto constitucional. Então eu faço uma segunda alteração do texto constitucional com todas as alterações que eu preciso, mais a inserção, mais a reinserção das limitações materiais expressas. Isso se chama o quê? Teoria da dupla revisão, porque no primeiro momento eu retiro as limitações e no segundo momento eu faço todas as alterações que eu preciso e mais a reinserção das limitações materiais expressas que foram então revogadas. No Brasil, somente um autor defende essa possibilidade, né? Somente temos um autor defendendo isso e todos os demais vão exatamente no sentido contrário, no sentido de que essa teoria da dupla revisão constitucional não pode de maneira alguma ser adotada em solo brasileiro. Por quê? Porque ele viola uma limitação implícita relativa à violação das limitações explícitas do texto constitucional. Em outras palavras, a adoção dessa teoria representaria fraude à Constituição Federal de 1988. Repetindo, a adoção representaria o quê? Fraude ao texto constitucional. Seguindo, meus amigos. Só pegar aqui seguindo. Duas questões de concurso. A ampla maioria da doutrina não adere à teoria da dupla revisão ou dupla reforma constitucional. Foi exatamente o que eu falei com vocês. Seguindo, a teoria da dupla revisão visa possibilitar que os conteúdos protegidos como cláusulas pétreas sejam modificados por intermédio de emenda constitucional. Verdadeiro. É exatamente essa a finalidade da teoria que eu acabei de trabalhar com vocês. Pessoal, beleza? Finalizamos por aqui, então, o nosso estudo relativo às emendas constitucionais, os principais pontos, e aqui eu friso mais uma vez com vocês, é importantíssimo o texto da Constituição. Beleza, meus amigos? Vejo vocês no nosso próximo vídeo.